É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos neste sábado, desligado do mundo, desligado da internet, desligado de tudo que nos impede de podermos partilhar e estudarmos a Palavra de Deus. Com a graça de Deus, Ele escolheu, abençoou um dia, o dia de sábado, para reunirmos em nome de Jesus, para aqui, pela liberdade religiosa que Ele ainda nos concede, de partilharmos do pão da vida. Irmãos, o tema de hoje é a felicidade na família. Os irmãos lembram-se do último tema que eu preguei aqui? Falei sobre uma família. Sabem que foi essa família que não podiam ter filhos? Um era sacerdote. Falamos sobre? Os irmãos não se lembram? Zacarias e Isabel. Não foi que não podiam ter filhos, preparar os filhos para o Senhor. Esse foi o propósito do tema, do último tema aqui pregado. Hoje, dentro desse contexto, trazer a felicidade nos lares. Porque hoje os lares, infelizmente, está tudo dividido. Os filhos já não obedecem mais aos pais. Os pais já não têm aquele pulso forte de colocar a ordem, a reverência e o respeito até. E os pais parece que estão invertidos, isto é, segundo a palavra de Deus, os filhos devem obedecer aos pais e hoje o contrário é que os pais obedecem aos filhos. Infelizmente a sociedade tem posto padrões, maneiras de ver na família que impedem que as orientações de Deus e a sua palavra sejam postos em reverência e em primazia. Irmãos, o tema sobre a felicidade das famílias, o propósito deste tema é desenvolver em cada membro da família o senso de responsabilidade e promover também a individualidade de cada um, a felicidade de cada um. Um buscar a felicidade para o outro buscar a felicidade para o outro. Isto é, interagir a felicidade e a harmonia no lar. E o texto que nós vamos ler vai ser baseado em 1 Timóteo, capítulo 3. Os irmãos podem abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos já chegar lá. E entre o versículo 1 e o 6. Lá tem as orientações de Deus. Isto é uma carta do apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo. E a esperança e a alegria nesta pregação, neste tema, é que o lar pode ser um pequeno paraíso aqui na terra. E o lar também pode ser um testemunho aonde? Para o mundo. Então eu fui buscar a introdução baseada no Espírito de Profecia. Os irmãos podem acompanhar aqui comigo. Eu vou ler sobre essa introdução. O lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseverantemente acariciadas cada dia, até que essa preciosa virtude habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário, morrerá. Todo bom princípio deve ser acariciado se queremos que floresça na alma. O quê? O amor, a paz, estes propósitos, a afeição, a felicidade. Temos que trabalhar nestes propósitos. Não acontece. Isto é como, aqui faz a comparação que o amor é como uma planta. Se nós não regarmos, ela acaba por morrer. Irmãos, o amor ele não é um sentimento como o mundo hoje ensina. O amor é um princípio. Ou existe ou não existe. Estão a entender? O amor ele não pode ser influenciado nas circunstâncias. Ou a pessoa tem amor, ou a pessoa não tem amor. E sabemos que o amor é um princípio que Jesus coloca no coração. Sem Jesus, não temos amor. Porque Deus é amor. E também, este aqui temos a paz, a bênção no lar, não é? Por outro lado, temos também o quê? A maldição, não é? Quando não praticamos isto, vem sempre o contrário. Porquê? Porque se nós não trabalhamos neste propósito, haverá sempre alguém que trabalha. E esse alguém que trabalha, ele nunca dorme. Não estamos a falar de Deus, estamos a falar de Satanás. E o Espírito de Profecia também fala-nos isto. Nos diz assim, o que Satanás planta no coração, o que é que ele planta no coração? Isso é a nossa natureza. São ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e, ora este mandamento, cobiça, devem ser desarraigados. Se permitirmos
que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. E ela exclama: Oh, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam o caráter. Às vezes, simples palavras ásperas é o suficiente para destruir a planta do amor. E diz aqui que nas famílias, já por natureza humana, nós herdamos isto dos nossos pais, do pecado que é as suspeitas, a inveja entre os irmãos, os ciúmes, a maledicência, a impaciência. Isso parece que está de todo lado, não é? Agora, Deus quer trabalhar nos nossos lares e tirar essas características, mas para cultivar aquelas características de paz, de harmonia, de felicidade nos lares. Então vamos tentar buscar isto para os nossos lares, para os lares cristãos. E temos aqui o quê? Cada membro cumprindo o seu dever, ou o seu papel. Primeiro, o que é que constitui a família? A base da família tem elementos, são constituídas por pessoas. E o que é que faz a família? Temos marido e pai, estamos a falar na família, marido e pai. Se é marido, está com uma mulher, e se é pai, tem filhos. Então estamos a falar em marido e pai. No outro lado temos a boa esposa e mãe, e por fim, o fruto do casal, que é os filhos. Então vamos, segundo a palavra de Deus, buscar orientações para o pai e marido, né? Para a boa esposa e mãe, e também para os filhos. E vamos ver o que é que a palavra de Deus ela nos orienta. Então por isso vamos ficar então em 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao 6. E vemos aqui as orientações para todos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, nesse caso o pai, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de turpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porquê? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Versículo 6 e último. Não neófito, para que, em exubercendo-se, não caia na condenação do diabo. Então deve ser uma pessoa com sabedoria, né? Uma pessoa com experiência. Esse deve ser o pai. Então vamos, segundo a palavra de Deus, virar a atenção a quem? Nos diz aqui, ao marido e pai. Segundo o que está aqui, o que acabamos de ler na palavra de Deus, o que é que vemos no versículo 2? Deve ser irrepreensível. Irmãos, irrepreensível tem muita coisa que se diz. Nós temos ao longo da palavra de Deus, segundo a visão de Deus, segundo o relato, homens irrepreensíveis. Não é? Estamos a falar o caso de Jó, não é? O caso de Noé. Estão a entender? Existem muitos casos aqui na Bíblia que Deus, segundo o relato, mostra que eram homens irrepreensíveis, que se desviavam do mal, não é? Que temiam a Deus. Então deve ser irrepreensível segundo o versículo 2. E como é possível isso acontecer? Como é possível sermos pais ou maridos irrepreensíveis? Só andando com Deus pode ser perfeito. Está aqui escrito Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós vamos lá. Por isso, Deus deve ser o hóspede central na vida do pai e da família. O que é que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 9? Vamos ler? Porque fala aqui sobre irrepreensível. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 6, nós lembramos de quem? Porque em Gênesis começa o relato do dilúvio, não é? E quem é que estava lá? Quem era o homem que supostamente o relato da Bíblia nos diz que era o homem irrepreensível, o homem perfeito? E porquê? O versículo 9. Estas são as gerações de Noé.
que é que fala sobre Noé? Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Porquê? Porque Noé andava com Deus. Ok. Então chegamos aqui a uma conclusão. A maneira de sermos perfeitos e irrepreensíveis, a nosso ver, é impossível. Mas unicamente quando andamos com Deus, nós nos assemelhamos mais com suas características, que é a perfeição, que é a justiça, que é irrepreensível. Então esta é a base de sermos maridos e pais perfeitos, e nesse caso irrepreensíveis. E também está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 83, os irmãos já sabem de cor, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Estamos a falar aqui no facto do marido e pai. Ainda falando de sermos irrepreensíveis, diz assim: não sujeito a nenhuma repreensão, significa também longe de falhas que causam problemas à sua reputação e assim perca o direito de ser imitado no que ensina. Só com Deus é possível alcançar essa perfeição e integridade para ser fiel à sua família. Então vemos aqui que sermos irrepreensíveis significa longe de falhas. Quem aqui não tem falhas? A nossa natureza já após o pecado, já vai cheio de falhas. Agora, unicamente quando andamos com Deus, é possível termos essas características que está aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo. O que é que nos diz mais? Deve ter uma só mulher, não é? O versículo 2, marido de uma só esposa, numa só mulher. Então, o que é que podemos aqui? O marido deve amar com o seu próprio corpo, conquistar a esposa cada dia. O que é que Cristo disse? Amai vossas esposas. Não, o apóstolo Paulo disse: amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Irmãos, Cristo amou a sua igreja a ponto de sacrificar por ela, dar a vida por ela. Então deve ser um amor sem interesse, um amor espontâneo. É esse o propósito de Deus para os lares, para com os maridos e pais. É dar a vida pela sua esposa e cada dia conquistá-la. Esse é o propósito de Deus. Mas também diz aqui que deve governar bem. O versículo 4, o que é que nos diz o versículo 4? Que governe bem a sua própria casa, não é? Então, o versículo 4 diz que deve o pai e marido governar bem. Porquê? E como é que é possível governar bem uma casa? Estamos a falar em casa, não estamos a falar em paredes, para entender? Estamos a falar em família, estamos a falar nos elementos dessa mesma família. Como é que pode governar bem a família? Interessante, não é? Como? Irmãos, só o amor desperta o amor. Então aqui diz assim: só com amor pode o chefe de família governar bem o seu lar. A base do reino de Deus é o amor. O amor. A lei de Deus é o amor. Deus é... Então quando andamos com Deus, nós temos amor. Porque dele recebemos. E esse amor é transmitido à família, em todo lado onde nós estivemos. E não só. Então vemos aqui vários tópicos. Deve ser irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, né? E amá-la, conquistá-la cada dia. Deve governar bem o seu lar. E deve ter o quê? Equilíbrio emocional. Não deixar que os sentimentos cortem a razão. Estão a entender? Ter equilíbrio emocional. Porquê? Porque está escrito aqui assim: o desequilíbrio emocional constitui uma das principais causas de desajustes e separações dos relacionamentos conjugais. Eu, quando me casei, o pastor Kadacha disse que agora era a nova escola, a minha nova escola, e que ninguém está preparado para ela. E disse que é nessa nova escola que é trabalhada uma coisa: paciência. Estão a entender? Por isso é que ele disse que era preciso quilos e quilos e quilos de paciência. Mas, irmãos, paciência com base. O amor. O temor a Deus. Só aí é que nós seremos vencedores. Porque quando andamos com Deus, Deus nos acrescenta a paciência, Ele nos acrescenta o amor, Ele nos acrescenta essas virtudes do seu espírito. Então, nessa fase, o marido deve cultivar isso e deve ter um equilíbrio emocional. Porque o desequilíbrio
é a causa da maior parte das confusões, das discussões e por fim da separação. E quem leva por consequência isso são os filhos. Por isso é que os lares precisam de amor. Amor no lar. Esse foi um hino que cantamos no meu casamento. Com amor no lar. É um hino muito bonito. Passamos agora sobre esse desequilíbrio que faz a causa da separação. O Espírito de Profecia nos diz, na carta 329, este foi escrito em 1914, que é o que está aí escrito. Exatamente, peço desculpa. Foi escrito em 1904, cerca de 115 anos, já tem mais de 100 anos. E o que é que foi escrito? Diz assim: a simpatia, paciência e amor exigidos no trato com crianças seriam uma bênção em todo o lar. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. A presença de uma criança num lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é uma bênção. Há pouco falamos sobre as bênçãos e as maldições, né? E vemos que uma criança trabalhada e educada no caminho do Senhor, ela torna-se uma bênção. Estão a entender? Às vezes a causa dos pais é a falta de paciência com os filhos ou até falta de ensino de educar os filhos, porque os filhos fazem qualquer coisa, é o suficiente para o pai e a mãe discutirem já. Porque é que o filho faz isso? Sai a mãe. Sai a mãe, fez o mal, sai a mãe. Mas quando se faz o bem, já sai ao pai. Estão a entender? E a culpa nunca é dos dois. Infelizmente isso é o que acontece nas famílias. Então falamos sobre o pai e marido, ou marido e pai, e agora vamos falar sobre quem? A boa esposa e boa mãe. Então vamos falar agora sobre a boa esposa e mãe. O que é que ela deve ser, a mãe? Algum palpite? Se o pai deve ser irrepreensível, a mãe deve ser o quê? Respeitosa. Deve-se respeitar. Entender? E nós temos a falar sobre a mãe, nós não lemos no capítulo 13, do versículo 1 ao 6, mas temos no versículo 11. O que é que nos diz o versículo 11 deste mesmo capítulo, 1 Timóteo capítulo 13, versículo 11? Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então o que é que as mulheres devem ser? Respeitáveis. A pergunta é: como receber respeito se não der? Não é? Como receber se não der? Então a mulher deve ser respeitável segundo o versículo 11, segundo a palavra de Deus. E também não só, né? Não fica por aqui. O que é que ela deve ser? No versículo 11 diz assim: não maldizente ou murmuradora. Depende das traduções que os irmãos têm. Então, além de ser respeitável, deve ser uma pessoa não maldizente e nem murmuradora. Os irmãos conhecem o grande sábio, segundo a palavra de Deus, o homem mais sábio, nascido de pai e mãe, que existiu à face da terra. Quem foi? Salomão. E o que é que ele nos diz? Qual é o conselho que ele dá às mães e esposas? O que é que podemos ver em Provérbios capítulo 15, versículo 1? Os irmãos conhecem este versículo? Diz: as palavras duras suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Simples. Temos a ver aqui um ingrediente simples para a boa esposa e mãe. Sabem que as mulheres têm aquele toque de feminismo, de delicadas, entender? De parte sensível, estão a entender? Mas hoje em dia as mulheres estão a perder essa característica, elas estão a tornar mais duras, mais irritadas, estão a entender? Hoje a sociedade, infelizmente, e o tempo em que vivemos, as mulheres estão a perder essas características. Porque o marido, quando olha para a mãe delicada, sensível, o que é que o marido vai fazer? Vai tentar cuidar dela, né? É como tratarmos uma flor. Agora, quando é para tratar de uma rocha ou de uma pedra, estão a entender? Há aquele choque. Então temos a ver aqui a característica da mãe. Ela deve ser não maldizente, não murmuradora, sempre a queixar-se, e queixar-se dos filhos, queixar-se do marido, etc. Mas deve ser equilibrada e fiel, ainda no versículo 11. Então a mulher deve ser equilibrada assim como o marido, porque sabemos que o desequilíbrio, que é causa discussão.
Então a mulher deve ser equilibrada e fiel. Porquê? Porque uma mulher desequilibrada não pode proporcionar equilíbrio no lar. Simples. A palavra de Deus dá-nos estas orientações simples. Parece fáceis, não é? Quando ouvimos. Mas quando estamos ali, frente a frente, é aqui que vemos realmente como é que estamos. E isso realmente nós caímos, que precisamos ter a humildade de saber pedir desculpa, de saber dizer tem razão, quando tem razão, e também quando tem razão dizer, olha, não tens razão, mas com humildade chamar a atenção, não é? O amor desperta sempre o amor. Mas há aquelas mulheres, não estou a falar contra nenhuma em especial, que gosta de se mostrar que tem sempre a razão, mesmo quando não tem razão. Aí já o orgulho já fere um bocado o caráter dessa mãe e esposa. Mas estamos a falar em boa esposa e boa mãe. Então ela deve ter essas características. Quando eu fui pesquisar sobre o marido e pai, tem muitas coisas. Ele deve ser irrepreensível, deve ter uma só mulher, deve governar bem, deve ser equilibrado, deve ser não dado ao vinho. Tem muitas coisas a falar sobre o pai. A mãe tem menos coisinhas. Por fim, qual é o outro pilar da família? É os filhos. O que é que os filhos precisam? Irmão, segundo a palavra de Deus, os filhos está no versículo 4 deste capítulo, Timóteo capítulo 3. O que é que nos diz a segunda parte do versículo 4? Mas podemos ler o versículo todo para podermos entendermos. O pai deve, ou o bispo, que fala aqui, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Certo? Respeito. Então os filhos devem respeitar. O problema é que hoje é ao contrário. Os pais respeitam os filhos. E os filhos desrespeitam os pais. A sociedade hoje é essa. Mas a palavra de Deus diz isso. E podemos buscar alguns versículos que nos fala aqui. Colossenses capítulo 3, os irmãos venham um bocadinho atrás de Timóteo. Chegam já muito rápido a Colossenses capítulo 3 e o versículo 20, que nos diz o conselho para as crianças. O que é que diz a palavra de Deus às crianças? Diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Simples, como a obediência aos pais. Porque quando os filhos obedecem aos pais, certamente obedecerão a Deus. É esse o propósito de Deus. E mais, Efésios, mais um bocadinho atrás, capítulo 6 e o versículo 2. O que é que nos diz Efésios, capítulo 6 e o versículo 2? Falar sobre os filhos. O que é que Deus, aqui o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo vai buscar o quinto mandamento da lei de Deus, não é? Ele nos diz no versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não é? Para que se prolonguem os teus dias que o Senhor teu Deus te dá aqui na terra. Então, é fácil ser filho, não é? É mais difícil ser marido ou esposa. Sobre as esposas, eu nas redes sociais vi uma frase, uma maneira, como é que é de explicar? Há uma imagem onde tem umas letras escritas. Na imagem estava uma mulher, toda com aquelas roupas que quase nem a roupa é, não é? Aquela roupa toda justa, com o decote à mostra, com mini calções, e a dizer que anda à procura de um príncipe, que não encontra um príncipe. Os homens são todos iguais. Não há homem que preste. E ela disse lá, procurando o príncipe encantado. E lá diz assim: para nós encontrarmos o príncipe encantado, devemos nos comportar como princesas. Né? O problema é que às vezes muitas mulheres procuram algo quando elas próprias não se respeitam. Quando elas próprias não se fazem merecedoras do tal príncipe encantado. E sabemos que para existir um príncipe encantado, existe por trás de um príncipe encantado uma grande rainha. Estão a entender? As mães devem ser essas rainhas para educar as crianças como príncipes. Mas príncipes para o reino de Deus. Estão a entender? Para obedecer a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. O resto será acrescentado. Então, este é o propósito para promover o quê? A felicidade nos lares. Então, a felicidade no lar depende dessas características, destas orientações que Deus nos dá em sua palavra. E muito mais. Eu só fui buscar
este capítulo de 1 Timóteo para buscar estes propósitos. E então, promovendo a felicidade, o lar, a família deve ser o quê? Um exemplo, deve ser um testemunho. Uma família ordenada e disciplinada. É preciso haver disciplina. Tem que haver disciplina no lar. Há disciplina no céu, houve disciplina no Éden, houve disciplina em todo lado. Deus, ao longo de toda a história, todos os anos, todos os milénios, Ele tem disciplinado o seu povo, os seus filhos. Por isso é que a lei de Deus diz, não isto, não aquilo, não aquilo. Porquê? Porque nós temos sempre inclinações a desobedecer. A natureza do homem é sempre transgredir a lei. Seja a lei de Deus, seja a lei do Estado, seja qualquer lei. Nós temos sempre a tendência de fazer o que é mau. Por isso é que a lei, ela é santa, ela é boa. A lei de Deus. Para terminarmos, temos esta passagem este parágrafo do lar adventista, é uma passagem muito bonita, para terminarmos. Diz assim, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possa pregar. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Simples. Então Deus quer fazer da nossa família, da nossa igreja, do lugar onde nós estamos, de cada um de nós, uma bênção para o mundo. Que possamos nós aprender de Jesus que Ele é o Filho, é o tal príncipe, um homem correto, incorruptível, né? Justo, fiel. Sabemos que Jesus não se casou, mas Ele foi fiel à sua noiva, a igreja, por quem Ele deu a vida. É nesse amor que nós conseguimos entender o que é que Deus quer para os nossos lares. Quando os lares hoje estão divididos, porque não há amor, o amor tudo suporta. Não leva em conta o mal que os outros nos fazem. Se esse amor for aplicado nos nossos lares, a taxa de separação ela diminui. Estão a entender? Quando deixamos Cristo entrar na nossa vida, o marido e a esposa vão se amar de tal maneira, a ponto de dar-se. E o amor é dar, porque é mais alegria em dar do que em receber. O amor, ele tudo suporta. Ele não é invejoso. Estão a entender? Ele folga com a justiça. Ele tem prazer na justiça. Deus entra na nossa vida para que a nossa família seja uma família feliz. E só com Jesus é possível essa felicidade. Sem Jesus não é possível ser feliz. Mas temos de ver que a felicidade, ela não envolve nas coisas que temos. Porque há muitas famílias que são felizes porque têm tudo e mais alguma coisa, não é? Mas a felicidade, a única felicidade, segundo a palavra de Deus, é em a bênção de Deus nas famílias. É em a bênção de Deus em cada um. Só a presença de Jesus nos nossos lares é que pode fazer a tal família feliz. E que esse seja o nosso desejo e o desejo de cada irmão, não só aqui, mas nos nossos lares. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.